Oi. Eu fiquei um tempo sem ler, porque eu estava numa ressaca literária, né? O que a gente chama quando não conseguimos ler nada. Só que eu voltei a ler, então ficou um tempão desde o último vídeo de últimas leituras pra esse. Mas eu vou falar sobre as últimas 10 leituras, né? Porque mês de outubro rendeu, o que, né, o mês de setembro falhou. E eu tô tão animada porque eu li bastante coisa legal. Teve um quadrinho também. E esse livro aqui fala sobre a mulher que virou Urutau. É uma história guarani e tem a tradução em português e tem o texto em guarani, tem ilustrações também. É bem legal, bem bonitinho, eu gosto muito desse pássaro, Urutau. E se você tem vontade de ilustrar um livro infantil, se você tem vontade de fazer livros, EBAC tem vários cursos de design pra você iniciar nesse mundo e saber como começar. Então EBAC é cursos profissionalizantes, tem professores capacitados e profissionais da área ali pra te ajudar, pra te apoiar. E nesse mês de novembro a EBAC tá com desconto em todos os seus cursos, promoção até 60% e mais um curso bônus gratuito com qualquer compra. A promoção é EBAC Garante, inclusive fiquei inspirada nela pra tentar ver se eu consigo finalizar a minha lista de leituras de 2023. Então são vários cursos com vários modelos, assim, se você quiser ilustração, se você quiser focar em outra coisa. Então, recomendo demais vocês darem uma olhada na EBAC. Eu também tenho um cupom de desconto de R$200 pra vocês usarem, assim, quando vocês fecharem o seu curso. Vai estar aqui no QR Code e também ali na descrição, tá? Então, recomendo vocês a verem o site da EBAC pra ver os cursos que tem lá, que tem bastante coisa legal. E esse livro aqui, ele tava na minha lista de leitura faz um tempo. E eu gosto muito, esse passarinho aqui simplesmente é o meu passarinho preferido. Porque ele é completamente caótico. E a vibe caótica que ele emana é como se ele não fosse igual os outros animais, sabe? Ele tivesse um desespero. Eu não sei explicar, mas eu amo. Então, inclusive tem um que vem cantar aqui pra mim de noite. E eu adoro ele. Assim, eu não sei o que eu esperava, mas eu não gostei tanto, assim, da história, eu não sei, não me cativou tanto, mas eu achei muito válida a leitura. E assim, é um livro infantil, né? Mas assim, aquela história infantil que também você vai ler adulto, porque assim, é sempre interessante conhecer as histórias dos povos indígenas aqui do nosso país. E essa aqui eu nunca tinha ouvido falar, eu comprei exatamente por causa do... Eu não comprei, né? Eu ganhei esse aqui, do Urutau. Ai, gente, o Urutau é maravilhoso. É o melhor pássaro. Foi legal ver que teve bastante pessoas por trás desse livro. Quando a gente chega no dia 31 de outubro, e aí é o Halloween, e daí as pessoas ficam, não, mas é o dia do Saci, ai, não sei o quê. Só que assim, usa o Saci como guarda-chuva pra fingir que se importa com as lendas e com as histórias dos povos originários aqui. Só que na verdade não vai nem atrás, não vai saber nem da onde que veio, sabe? Ler histórias contadas pelas próprias pessoas que são parte ali da cultura é muito interessante, então... Né, eu li esse livrinho aqui, mas foi, né, uma ilustração, foi um livro bem curtinho, que ficou um tempão na minha estante, mas enfim. Eu li também um livro que eu deveria ter falado pra vocês antes, mas eu esqueci, que eu li pelo Kindle Unlimited, que é O Mistério das Irmãs Hallow. E eu me surpreendi horrores com esse livro, horrores, assim, eu não tava esperando nada, eu achei a capa feia, porque parece uma capa de Scooby-Doo, e assim, a ilustração é muito bonita, só que eu achei que como capa, não sei, pra essa história não funcionou, porque ela não passa exatamente a vibe. O que eu fiquei com vontade de ler esse livro foi quando eu vi a capa gringa, que é muito mais bonita. Eu fiquei até com vontade de comprar esse livro e, tipo, refazer a capa, sabe? Quem sabe um dia se eu consiga fazer, né, um dia que eu tiver paciência e, assim... Né? Talvez eu consiga, porque o livro custa caro. Ainda não tenho o livro físico, mas eu não queria ter essa capa na estante. Enfim, o livro vai falar sobre 3 irmãs que elas vivem ali na Inglaterra. Só que quando elas vão visitar a avó em Edimburgo, elas... É tipo assim, no Ano Novo. E as 3 menininhas estão juntas ali numa das ruas ali de Edimburgo. E elas somem na virada do ano. E depois de algum tempo, né, alguns dias, semanas, elas voltam. Só que os cabelos delas estão brancos e uma criancinha que tinha perdido dente de leite, os dentes volta, assim, umas coisas assim, sabe? É um livro que vai falar muito sobre contos de fadas e sobre aquelas lendas folclóricas de Changeling, sabe? Que eu gosto bastante de ouvir, que fica ali nos povos nórdicos. E também bretões. Aí as meninas cresceram, só que elas são esquisitas. Elas têm meio que uns poderes ali que acontece. E a gente começa a história quando elas já estão grandes. E elas têm alguns
uns 4 anos de diferença, 3 anos de diferença uma da outra, então cada uma tem uma personalidade distinta e elas têm propósitos ali diferentes e coisas assim. Então a irmã mais velha, ela é tipo a mais bonita e ela vai se tornar uma modelo, depois ela vai criar sua própria marca de roupas e ela é toda uma criatura misteriosa assim, muito famosa que, nossa, todo mundo tipo inveja ela e ela é tipo, sei lá, não sei qual é a mulher hoje em dia que tá em alta. Tipo, uma Taylor Swift macabra, só que na moda. Enfim. E é muito legal. E daí a irmã do meio, ela toca numa banda e tal. Ela tem esse ar mais roqueiro, não sei o quê. E a irmã mais nova, ela tá na escola ainda, ela tá se informando no ensino médio, ela quer ser meio normal. E assim, eu gostei muito da interação das três. Eu gosto de livros com interações de irmãs. Eu acho muito legal. Eu acho que é uma... Eu gosto, entendeu? Eu gosto, eu tenho uma irmã, eu sou irmã, então, e trabalha muito isso, então elas têm uma conexão muito forte. Chega até a ser meio que simbiose as três ali, elas sentem umas às outras, o coração delas bate ao mesmo tempo. É um livro macabro e grotesco, mas ao mesmo tempo poético e fantástico. Então, eu gosto muito da beleza, tipo, das coisas decaídas, sabe? Então, por exemplo, Cidade Abandonada e essas coisas assim, tipo, ai, passou um tempo e tá ali, tipo, apodrecendo, sabe? Eu acho legal. Então, tem beleza na natureza consumindo as coisas. E aí, esse livro fala muito sobre isso também. Então, tem cenários e é muito visual, é muito tridimensional os ambientes que elas vão. Então, eu gostei muito, muito, muito da atmosfera do livro. Eu acho que me pegou mais foi a atmosfera toda. E a escrita contribuiu bastante. A escrita foi bem sucinta, foi poética, mas não naquela coisa que fica, nossa, falando, nossa, dos arabescos da parede. Não, mas é interessante e a forma como ela cria esse mundo sobrenatural é muito legal. Como ela vai explicar por que as três sumiram e por que elas voltaram e o que aconteceu. Eu achei muito, muito válido, eu achei muito legal. E é um livro, assim, de terror macabro, contemporâneo, que é muito bom, assim, muito, muito bom. Eu acho que eu não tinha lido nada contemporâneo assim tão bom quanto esse. Eu achei assim, realmente, que é uma pegada nova. Tipo, quando você já ouviu uma sinopse parecida com essa, tem muitos livros que vão seguindo o mesmo plot e tal. Então ele te leva pra outro lugar, ele vai construindo essa atmosfera muito legal. E assim, pra quem gosta de terror, eu acho que isso são os pilares que criam uma ótima narrativa de suspense, assim. Apesar de não ser tipo, ai, terror, meu Deus, você vai ter medo. Não, mas é uma narrativa macabra, sabe? Então tem ali os contos e coisas obscuras e coisas sobrenaturais e coisas místicas. Tem uma atmosfera legal, tem uma explicação legal, tem personagens legais, tem a conexão desses personagens é muito interessante também. E, enfim, a narrativa e o final, eu gostei muito mesmo. Gostei muito do final, eu gostei muito de como ela levou. Então fica aí, né, uma indicação super pra você que gosta mais de livros macabros, que eu sei que não é o que a maioria gosta, mas eu amo, eu simplesmente adoro. Por mim, assim, eu leria terror o ano inteiro. Mas se bem que eu só tenho vontade de ler terror em outubro, tanto que eu deixo um monte de livro em outubro pra ler. E eu li também um livro sobre Casa Mal Assombrada, que eu tava pra ler a vida inteira, que é Hell House. Então, esse livro é um dos, como é que se fala? Uns carro-chefes quando você vai falar sobre Casas Mal Assombradas. Então eu já li, pra fazer a trindade entre MTV e o Hell House, falta Elementais, que eu tô lendo. Mas eu tô meio assim por causa que já passou o Halloween, né? Enfim. Hell House vai falar sobre aquela típica história de Casa Mal Assombrada. Então um grupo de pessoas vai pra uma casa super, nossa, aconteceu um monte de coisa, um monte de gente morreu lá dentro, pra ficar um tempo lá, uma semana, pra ver se realmente é assombrada. E, nossa, vamos ver exatamente, né, o que acontece aqui e tal. Só que, assim, esse livro, ele acontece coisa sobrenatural o livro inteiro. Ele é, assim, um atrás do outro, é uma coisa, assim, que não para. Desde o começo foi uma coisa que me surpreendeu, porque, geralmente, os livros desses livros, assim, desse tipo, a casa vai meio que cercando as pessoas, e aí, no final, que, né, todo mundo desemboca e fica louco. Então, aqui já começa todo mundo maluco, e aí termina todo mundo insano. E assim, eu achei muito interessante essa história, porque ela vai trabalhar principalmente com uma coisa que nem todo terror trabalha, que é a questão sexual. Então aqui tem essa coisa sexual muito presente. O livro se passa, acho que nos anos 70, nos anos 80 ali. Então assim, faz mais de tipo 30, 40 anos, e eles têm essa questão de preconceito. Então, nossa, fala sobre, tipo, homossexualidade, nossa, sabe, assim. Então, tem essa parada que, assim, né, na época a galera pensava assim, hoje em dia ainda tem gente que pensa assim. Os personagens, eles têm, cada um deles, eles têm uma relação com o sexo diferente. Então, tem alguns ali que não fazem sexo,
Tem outros ali que tem uma outra relação ali com isso. E aí a fazenda, a casa tá... Enfim, eu achei interessante como ele vai trabalhar assim inteiro. Mas é um livro de terror, então assim, vai ter blasfêmia. Óbvio, gente, é bizarro. E ainda tem uma dentro dessa casa. E, meu, a casa era a casa, tipo, de Sodoma, assim, pra você ter uma noção. Porque o cara trouxe um monte de gente, fazia grandes surubas, etc. Até aí tudo bem. O que acontece é que, assim, começou a deixar um negócio... Enfim, eles são o segundo grupo de pessoas aí na casa pra ver se a casa é assombrada. E, obviamente, que vai dar ruim, né, gente? Pelo amor de Deus. Enfim, e aí tem algumas cenas, assim, que... Nossa... Porque tem uma médium muito religiosa, tem um cientista que não acredita no mundo sobrenatural, tem um outro médium que ele participou da peregrinação antiga pra casa e ele foi o único que sobreviveu. E tem a esposa do cientista. Então, assim, só esse grupo. Esse aí é pra você. Tem aquelas questões de... que irrita a gente, principalmente latinos brasileiros, que é assim, ai meu Deus, tem uma coisa acontecendo. Tem um bicho vindo atrás de você com um machado desse tamanho, com ódio nos olhos. O que você vai fazer? Você vai lá perguntar pra ele se ele tá bem? Por deles, eles simplesmente... Então assim, nossa, tá acontecendo coisas, a gente morrendo. Vamos ficar aqui. Passar um pouco de raiva, mas é normal, eu acho que em livro de terror mesmo. Então, só avisando vocês mesmo. Mas eu achei bem válida, assim, a leitura, se você gosta desse tema de casa mal assombrada e tal. E aí eu li O Grande Deus Pan por causa da maratona do Esquilo Wing. Eles me passaram uma lista de livros, né, pra fazer na maratona. E eu escolhi O Grande Deus Pan porque eu pesquisei sobre ele e eu achei interessante que era uma das novelas mais famosas sobre o horror, em inglês. Nunca tinha ouvido falar antes, ele veio pela editora Corvus e eu não tinha visto ele tanto antes. E aí quando eu pesquisei eu achei muito, muito interessante, como já tava no Halloween. Eu gosto de ler, tipo, um livro clássico pelo menos, então daí eu fui ler. E assim, vai falar sobre... Como é que eu posso dizer esse livro? Ele é bem curtinho, então ele tem 200 páginas, é bem curtinho, mas ele vai falar sobre... O médico, ele tá realizando um experimento ali, tudo ali dele, ele vai fazer um negócio na cabeça dela pra ela encontrar o grande Deus Pan. Então tem esse fundo mitológico e eu acho muito, muito legal, porque ele... Assim, o horror de lendas folclóricas em inglês, ele fala muito sobre essas criaturas da floresta, então duendes, as fadas e não sei o que. E assim, tem mais do que um deus ali do povo antigo, do povo celta. Então ele era o deus da floresta, né? Ele tinha grandes chifres, tanto que a Igreja Católica pegou ele como base pra fazer o demônio. Então chifres e bode. Então porque ele era meio bom, daí ela fica possuidaça, daí ela vai depravar todos os homens e não sei o que. Muito inclinadas para o sobrenatural e para essa sensibilidade do mundo sobrenatural. E os homens, eles são corrompidos por essas mulheres malvadas, sabe? Então, nessa época, tinha muito dessa questão. Inclusive, o autor, ele viveu na mesma época que o Oscar Wilde. A alma humana ser corrompida. Porque, né, na Inglaterra, naquela época, também, eles eram muito cheios das frescuras e muito cheios das coisas. E, nossa, não podia falar um nada, não podia fazer um nada. E, meu Deus. Enfim, que vai de encontro completamente com as lendas e coisas antigas, onde, né, as pessoas eram um pouco menos recatadas, sabe? Eu achei que tava tipo, ai, nossa, vamos contar a história e acabou, sabe? Foi um negócio muito abrupto. Não gostei de como ele finalizou a história, assim, podia ter escrito um pouco mais, trabalhado, enfim. Mas eu achei legal abordar o insight da história, sabe? E aí depois eu li o meu maravilhoso Uma Galáxia de Cornos, que eu fiz o universo I Favors 4, que é a série da Becky Chen, agora com o livro 4. E assim, né, novamente, se você já não ouviu falar dessa série, são 4 livros, cada livro vai falar sobre um núcleo de pessoas diferente. E assim, nem todos os livros vão se passar em planetas, ele às vezes vai se passar em naves, assim, que ela vai pegar essas criaturas alienígenas que ela vai inventar, com culturas que ela vai inventar, com base em algumas coisas da Terra e tal, animais da Terra, assim, que ela vai pegar aparência e tal, e vai trabalhar assuntos que são muito humanos. Então vai falar sobre família, vai falar sobre pertencimento, vai questão afetiva, sexual, romântica, enfim, ela vai falar sobre tudo. E assim, é uma série que ela vai introduzindo esses temas e fazendo a gente pensar de uma forma tão delicada. Pra mim é minha série de conforto, então todos os livros dessa série eu li, parecia, sei lá, que eu tava no auge do conforto, assim. Eu não sei explicar, mas é assim, a série mais quente no meu coração possível. E o jeito que ela vai criando tudo e como ela usa base, tipo, na ficção científica pra fazer histórias fofinhas, diversos tipos de sapiens, né, que ela fala. Então são, às vezes, criaturas que não andam como bípedes, então não tem 2 pernas e 2 braços. Esses com características próprias, que eu acho muito legal, porque, né,
Eu acho que assim, é o mais trabalhar isso de uma forma tão delicada e tão confortável que eu não sei explicar, gente, mas assim, é muito gostoso. Então eu indico demais essa série. E eu fiquei muito triste que acabou. Eu achei que ia voltar alguns personagens antigos, voltou um nesse último, mas não é o mesmo, entendeu? Não é o mesmo. E eu quero esse, eu quero mais, eu quero que ela traga os personagens que eu amei de volta. E... eu só sei que eu tô bem triste, viu? Eu só sei disso, que ela me fez me apaixonar. E aí ela tira de mim. Como ela ousa fazer uma coisa dessa? De repente começou a chover e eu não sei se o tempo tá louco. Enfim. E... só leiam, sério, só leiam. Eu sei que é caro demais essa série de livros, mas vale muito a pena se você gosta desse tema, se você gosta dessas questões e tal. E aí eu li uma HQ. Assim, eu não sei nem porque que eu tento. Porque eu não gosto de ler HQ, eu não gosto de ler teatro, eu não gosto de ler HQ, eu não gosto de ler poesia, eu não gosto de ler poema. Eu achei que ia ser uma coisa mais que eu ia me identificar, porque eu achei a ilustração bonita. Porque tem essa coisa também, né? Tem ilustrações que eu não acho bonita, então eu não vou conseguir ler o negócio. Enfim, eu sei que meu cérebro é limitante pra essa questão. E é um livro onde, por exemplo, o País das Maravilhas vai se juntar com o Senhor das Moscas e vai falar sobre coisas... Mano, é uma menina que morre numa floresta. E aí de dentro dela sai um monte de criaturinhas. E essas criaturinhas vão sobreviver ali. E aí, assim como o Senhor das Moscas, elas vão... Como eu posso explicar? Vai ficar sádico, vai ficar maluco, elas vão começar a se matar. E aí vai começar todo mundo a ter fome. Aí, enfim, vai virar aquele inferno. E aí eu achei interessante, né? Eu gosto, assim. Eu prefiro ler Uma Casa Mal Assombrada. E eu prefiro ler, tipo, Fantasma. Como é que eu posso falar? Eu não consigo, eu não acho relevante pra mim. Eu não acho que é uma coisa, assim, que pra mim... vale a pena. Eu acho que, assim, a maioria desses livros que falam sobre sadismo são dos Estados Unidos. E não tem um povo mais terrorista do que os Estados Unidos. E eles são muito sádicos. E é muito comum nas narrativas. Eu acredito que a gente também tem muita bondade. A gente também tem muitas inclinações para as coisas boas. E não é. Então, tem casos, sim, de pessoas que estão lá vivendo, nossa, numa coisa muito extrema. E vai abrange todos os tipos de pessoas. Porque abrange o tipo de pessoas com base na sociedade deles que já é meio sádica, sabe? Então, por exemplo, teve um grupo de meninos que se perdeu numa ilha, foram naufragados ali, e eles ficaram ali por um tempo, e assim, eles se tornaram tocar músicas, eles criaram uma música ali, entendeu? Então eles se ajudaram, e eles criaram ali uma camaradagem ali pra conseguir se manter ali nessa ilha. Então assim, eu acho que nem tudo a gente vai levar para o sadismo, e eu acho que nem todas as pessoas têm essa inclinação tão forte. Eu acho que pessoas são diversas, e obviamente que eu não sou graduada, e sei lá, vive uma sociedade muito sádica, que assim, não tem nem sistema de saúde público e as pessoas simplesmente podem jogar o enfermo do hospital para a rua, né? Obviamente as pessoas vão ter, eu acho que talvez uma inclinação maior pra ser sádicas e simplesmente sair matando todo mundo e não ter problema nenhum. Porque, enfim, eu acho que são várias questões, mas não é um tipo de história que me atrai tanto assim. Porque, não sei, eu acho que tem muitos tipos de pessoas e geralmente esses livros não abrangem esses outros tipos. Enfim, né? E aí eu li o livro A Vida Não É Útil, do Ayrton Krenak, né? Que ele escreveu alguns textos, algumas coisas sobre a realidade, sobre o sistema e tudo. E eu acho muito interessante ler sobre a opinião de uma pessoa que tá meio que fora desse sistema. Não completamente, mas ele vê de fora, porque ele tá ali na aldeia dele. E ele começa a... meio sádica. É levado como se fosse um senso comum, mas não é. Existem outras pessoas como o Ailton que tem outras coisas. É uma coisa que eu falei num podcast, num episódio de podcast do meu podcast, você não ouviu ainda, vai lá ouvir. Que nesse mundo capitalista, a gente é levado a achar que tudo tem que ter utilidade. A sua vida inteira tem que ter uma utilidade. E não é assim, a vida ela só é, ela não tem que ter utilidade nenhuma, ela só existe. E assim, a gente pode encontrar significados pra ela, mas nem tudo você vai ter que ter ganhar dinheiro com isso. A monetização de todos os hobbies, você também tem isso? Porque eu tenho, enfim. Quando a gente vai pensar na utilidade das coisas, é muito maluco, porque às vezes a gente entra nesse círculo que tudo tem que ter utilidade. Amizades tem que ter utilidade, e relações tem que ter utilidade, tudo que você sabe tem que ter utilidade, tudo que você tem curiosidade tem que ter utilidade, tudo que você gosta de fazer tem que ter utilidade. Nem tudo é assim, sabe? Nem tudo precisa de uma utilidade. E que ele vai falar sobre isso, mas ele vai falar sobre várias outras coisas, sobre o sistema e tal. E é interessante ouvir a voz de uma pessoa indígena sobre esse mundo, porque ela cresceu num ambiente que não é o mesmo nosso, sociedade capitalista maluca. Então, ela vai pensar um pouco diferente. E é isso que é interessante, trazer essas outras vozes, porque a sociedade faz o ser humano, né? E aí, claramente, se a gente cresce numa sociedade doente, a gente vai ficar todo mundo doente, e aí, pra se matar, 2 tempos, né? E aí, quando vem outras pessoas... Eu reli, na verdade. Primeira vez que eu li numa edição que era antiguinha.
E aí essa eu reli na edição preferida do autor. E eu não vi muita diferença, não sei, porque faz muito tempo que eu li, então tinha muita coisa que eu tinha esquecido. Eu li para o meu clube de membros, se você não conhece, eu te convido aí no meu clube de membros. Agora tá no Catarse. E assim, tem vários benefícios, vários sorteios, clube do livro, sebinho, tem bastante coisa. Entra lá pra me ajudar. Tem uma newsletter também, Livros Delírios, que eu senti vontade de mostrar pras pessoas as coisas que eu escrevo, algumas coisas, então eu usei a newsletter pra compartilhar. Enfim, Lugar Nenhum, né? Inglês, gente, eu tô na Inglaterra, é um programa de TV da BBC. E ele, quando tava lá na produção do negócio, ele é door, porta, a porta. E ela abre portas. Muito criativo. E assim, a ideia toda dele é que existe uma Londres debaixo da Londres de cima. E essa Londres de baixo, ela tem várias criaturas diferentes, ela segue coisas diferentes e ela tá meio fora do tempo, espaço diferente. O personagem dele, o Richard, ele vai entrar em contato com essa dor, com essa menina na porta, que ela tá fugindo de dois caras que tá tentando matar ela. E ao ajudá-la, ele se vê preso ali nesse mundo subterrâneo. A vida dele muda de cabeça pra baixo e ele tem que ali ver, meu, o que é isso aí? E é interessante ver esse mundo, é como se fosse tipo uma Alice Mais Maravilha, sabe? Que vai pra outro universo, parecido com o seu, mas não exatamente igual, e que tá ali no meio do seu. Eu acho interessante essas histórias, adoro. E a primeira leitura eu acho que foi melhor do que a segunda. Porque assim, ele tem um mistério, ele tem o que aconteceu. Porque a família inteira da Dor foi assassinada. E aí a gente fica, quem matou a Dor e o que eles vão fazer pra tentar, né, parar esses dois caras que tá perseguindo eles e tal. Então a Dor tem um plano ali pra ver quem matou a família dela, etc. E tem todo um mistério. E como eu já sabia do mistério, pra mim foi meio lenta a leitura. Mas a primeira vez que eu li, eu amei demais. Eu só acho que às vezes livro de suspense e coisa assim não tem muita... É difícil ter uma releitura, sabe? Então, assim, eu não me simpatizei com o Richard. E nessa releitura eu não me simpatizei tanto assim com a Dor. Então, assim, eu já tava meio... Ai, meu Deus, seus personagens, sabe? Tem personagens muito legais, mas eu acho que foi lento. Enfim, foi lento. Eu acho que a primeira leitura foi muito mais legal. E aí, eu li... Eu voltei, meus senhores e senhoras... Eu voltei a ler a série das Brumas de Avalon. Eu encontrei audiobook dos últimos 3 livros. Eu tinha lido o primeiro, muito tempo atrás. Eu lembro que eu lia pra ir pra faculdade, assim, já sou formada faz uns anos. E aí, eu adorei demais, porque vai falar justamente sobre a Inglaterra Antiga. E a Marion, ela vai pegar esse conto do Rei Arthur e vai recontar ele, mas sobre a perspectiva de todas as mulheres que estão ali. Então, a esposa do Arthur, a irmã do Arthur, a mãe do Arthur, e todo mundo ali, todas as figuras femininas que estão ali em volta. E como aconteceu a ascensão do Arthur e o declínio dele. Então vai falar muito sobre esse país Avalon, que existe ali uma ilha, que é regida pelos cultos aos deuses antigos. Então, o deus Galhudo, muito parecido com o Pan, né, exatamente, e a deusa, a grande sacerdotisa, e tem também a Morrigan, que é a deusa Corvo, que é a deusa da morte. Enfim, traz muito essa questão dos deuses antigos da Bretanha. Acontece que tá tendo uma invasão saxônica ali na Bretanha, então essas saxões estão invadindo. E também tem a questão da ascensão da Igreja Católica, então a ascensão dos cristãos ali, e eles, né, obviamente repudiam completamente toda a crença do povo antigo. Então eles tratam de paganismo, fala que é todo mundo do demônio, é tudo demônio, meu Deus do céu. E assim, eu passei tanta raiva lendo esse livro 2, que meu Deus do céu, acho que... Eu não lembro se é a primeira vez eu passei, mas assim, me irrita tanto essa coisa da pessoa ficar, é tudo do demônio, tudo do demônio. Gente, eu tenho vontade de dar... Nossa, eu queria muito sair gritando na rua. Gente, que ódio que me dá. Eu demorei pra ler, principalmente porque o final do primeiro livro, que tinha muito essa questão dos deuses antigos, eu gosto muito de saber sobre isso, tava na minha época bruxa, e aí eu tava muito, nossa, que interessante e tal. Aí o final do primeiro livro, ele termina com uma questão ali que, assim, eu fiquei um pouco chocada. Daí agora, lendo os outros dois, eu li o segundo e o terceiro. Então eu li a Grande Rainha e o Gamo Rei. E assim, na crença da deusa ali de Avalon, essa questão do incesto não tem tanta como é que fala? Tanto tabu. E tem umas coisas ali que não é tão tabu quanto pra nossa sociedade criada, né, com ideais cristãos. Então, assim, tem bastante coisa que talvez pode te chocar um pouco. E porque é uma crença quase indígena, né? São quase povos originários ali também. Então, eles têm crenças completamente diferentes da crença cristã regente no momento. Então, tem umas coisas ali que vão acontecer que eu fiquei meio,
Caralho. Enfim, mas eu tô achando muito interessante. O que também me fez demorar bastante pra terminar essa série é que eu vi uns boatos, né? Umas coisas que a autora, a Marion Zimmer Bradley, ela fez umas coisas muito esquisitas, principalmente envolvendo a filha dela. A filha dela, eu acho que acusou ela de abuso. Eu não sei muito a mais, eu só fiquei sabendo por cima, daí eu dei uma desanimada. Mas eu voltei a ler, porque eu já tinha os livros aqui, já tinha comprado tudo. E eu senti vontade de ler sobre esse mundo. E ela teve um trabalho de pesquisa sobre como era Avalon, como era, tipo, a Grã-Bretanha naquela época, tipo, pré-saxões, sabe assim? Era muito diferente. Então, assim, as câmeras feitas de palha, essa mulher ia parir, pega um monte de palha, põe no chão, ela senta no chão e para ali nas palhas, umas coisas assim, sabe? Tinha muito essa questão e ela trabalhou muito bem essa questão da pesquisa, de como era na Idade Média ali, antes da Idade Média, a questão ali da Inglaterra e como era aquele país e tal. E eu achei muito interessante. É um livro muito sucinto, então assim, os 4 livros se passam assim, eu acho que ao todo, tipo uns 100 anos, sabe? E eles são muito curtos, eles não têm 300 páginas cada um. E as coisas passam muito rápido, acontece muita coisa muito rápido. E assim, tem a maldita da Guinevere, meu Deus do céu, tem umas personagens que me irritam horrores, que, nossa, eu queria muito, muito, muito ver elas morrer. Ai, mas ainda não chegou o momento, mas enfim, passei muita raiva e surpresa. Eu gosto muito da personagem da Morgana, eu acho ela uma personagem muito curiosa, então ela tem muitas questões, todos os personagens ali têm muitas questões, então apesar deles trabalharem ali de plano de fundo sobre essa coisa do Rei Arthur, então, né, a gente ouve falar do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, mas quem eram as mulheres por trás? E às vezes as mulheres influenciavam muito mais do que a gente imagina, e os homens eram muito mais influenciados por todas as mulheres e todas as coisas que elas faziam por trás. Então vai falar muito sobre essa questão das mulheres que comandavam ali e que elas determinavam muitas coisas que aconteciam. Então, tudo por trás, tudo por várias questões. E a Morgana é uma dessas que trabalha muito por trás, assim, meu Deus. E eu achei muito interessante. E tô lendo o 4º, tô lendo o último agora, nesse exato momento. Tô me irritando. Eu não consigo não me irritar, gente, é impossível. Então é uma série que eu tenho que ler com distanciamento pessoal. Então assim, eu não tenho personagem preferido, eu não tô ali tipo assim, tá, claro que eu queria que algumas coisas acontecessem exatamente, torço pra algumas coisas. Mas é aquele livro que você, tipo, vai ler de curioso pra saber o que acontece. Pelo menos eu sou assim, e esse livro eu tô lendo assim. Então, eu não me apego tanto aos personagens. Se ele de repente acabar morto, eu não vou chorar. Mas eu tô mais pelo universo ali, por toda essa questão criada. E a Marion fala muito sobre a deusa, sobre esses deuses antigos e essas questões. E eu acho que reflete muito, talvez, no que ela acreditava pra ela. Eu gosto muito de ler livros com outras crenças, sabe? Com outros princípios diferentes. Porque, por exemplo, o princípio dessa religião ali de Avalon é que, assim, tudo... Principalmente o princípio das religiões antigas, tudo acontece como se fosse um ciclo. Tinha muito essa questão do ciclo da vida. Então, tudo se renova e a morte não é o fim, mas a gente renasce e tal. Então, tanto as datas comemorativas, o Yule, etc e tal, todas as festividades, todas as coisas que eles acreditavam, era muito em contato com a natureza, porque naquela época a natureza, tipo, era absolutamente tudo, ou você aprendia a trabalhar com ela ou você não vivia, porque não tinha as tecnologias e as mordomias que a gente tem hoje em dia. Então, a relação deles com a natureza era muito próxima, então tinha muito essa questão da fertilidade, e eles não tinham essa questão tanto de nossa, pudor e coisas que veio com a igreja crente, sabe? Então, e o pecado originário que veio da Eva e a mulher é pecadora e toda essa questão toda do pecado. Então eu acho interessante ouvir outras religiões que têm outras perspectivas e que não somos pecadores e que, sabe, principalmente sobre essa questão de harmonia com a natureza, que não somos superiores a eles. Então, cristã tem muito disso, né, porque tem na Bíblia e tal, que Deus criou a todas as coisas para usufruto do homem. E aí tem outras religiões que falam que não, na verdade somos todos iguais. Então, assim, a gente usa, mas não é nosso, não nos pertence, sabe, assim? Nós não somos donos da terra. A terra, ela compartilha conosco a sua fertilidade e a gente pode usufruir conforme a gente necessitar, mas não é uma coisa de, tipo, soberania, sabe? Então eu acho muito interessante isso, tanto que quando as sacerdotisas vão matar os animais, elas, né, fazem toda a oração e tal, que é uma coisa que você encontra também em outras crenças dos povos indígenas. Eu acho isso muito interessante porque eu sinto que a gente extrapolou um pouco dessa coisa de tudo é pra nos servir. E a gente tá vendo, claro, o colapso ambiental porque a gente achou que tudo era pra nos servir. Só que, assim, as coisas não são pra sempre, né? Não é estoque vitalício, né? Não, existe, né,
uma limitação. Então, se você usar demais, não vai ter. Então, a gente, né, toda questão do aquecimento global e colapso ambiental vem porque a gente, né, usou demais. Me coloco, né, como parte do problema também, né, porque eu usufruo de tudo isso, eu cresci, né, com essa mentalidade e tal. Então, a gente talvez extrapolou um pouco mais, talvez a gente seria interessante, tipo, assim, nós como sociedade voltássemos a pensar que a gente não é melhor, a gente tá junto, sabe? Essa questão do círculo, que somos parte desse ecossistema e é muito frágil. Então, enfim, entender a natureza não como uma coisa de superioridade, mas enfim, eu acho interessante que é umas coisas que encontram, né, em perspectivas diferentes. Eu gosto bastante, eu acho muito interessante. Enfim, se tiver outro livro desse tipo pra você me indicar, deixa ali nos comentários. Ainda tô terminando a série pra ver o que eu vou achar, né, das Brumas de Avalon. E eu ainda não pesquisei completamente tudo sobre a autora e as problemáticas dela. Mas senso crítico tá aí pra isso, né? E essa história, cara, é estranha. Enfim. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigada mesmo. Deixa um comentário, não esqueça do comentário, tá? É isso.